Fala, queridão e fala, queridona. Você está no ObvioCast, no quadro Conexão Solidária. Conexão Solidária é um quadro novo, já estamos com o nosso terceiro episódio e a gente trouxe uma pessoa que vai ter uma história muito legal falando sobre como ser solidário e como conectar pessoas, propósitos, intencionalidades, ligando tudo isso para esse caminho de a gente transformar o nosso mundo. Está com a gente hoje aqui a Loren D'Angelo. Tudo bem, Loren? Agora muito melhor. Obrigada pela oportunidade de poder falar com todos os seus espectadores e trazer essa oportunidade, porque é assim que vejo. Muito Para legal. todo mundo que nos escuta e também, né, eu vou falar o convite que eu recebi da minha filha para acessar e ter essa conexão realmente solidária. A gente tem sempre pequenos gestos, a gente sempre pensa que já está fazendo, mas eu quero convidar todos aqui que estão nos ouvindo hoje a se questionar se o que você faz já é o suficiente ou se é possível fazer ainda mais. Você que está com a gente aqui já deve ter visto a Loren, né? Ela já fez 2 episódios conosco, acho que 2 ou 3 episódios, que já conversamos Acredito que já. sim. Tem muita história para contar, você vai poder conhecer a Loren por outros ângulos aí, dando uma pesquisada entre os vídeos, mas hoje, especificamente, a gente trouxe ela aqui, porque você vê que ela está com uma camiseta diferente, tem uma bonequinha na frente dela, ela está com um belíssimo sorriso no rosto, porque ela ainda está impactada por algo que aconteceu recentemente. E a gente está no freestyle. A gente vai hoje bater papo para você contar para a gente tudo que te trouxe hoje aqui para a gente falar sobre essa conexão solidária. Na crista da onda, eu vou Tá na começar a crise da dizer. onda. Então, voltar para o Brasil, depois da África. Muitos me perguntam, Lore, qual é a sensação? Entre muitos voluntários que tiveram essa mesma oportunidade, a gente fica às vezes muito confuso. Como resumir? Como entregar? Como o que a gente viu ou viveu? Então a gente vai se unindo, né, e vai ouvindo a descrição de outras Uhum, experiências, porque a gente acabou, eu me convenci que ela é uma experiência individual e uhum. intransferível. Até porque cada um de nós tem um repertório, tem uma bagagem. Então, essa é a história que eu gostaria não só de compartilhar, mas poder fazer um convite no final para todos vocês. Antes de a gente ir para a África, eu quero que você conecte a gente com o projeto que fez com que você fosse para a África. Então, vamos lá. Foi a minha filha, Valentina, que tinha esse desejo no coração. E o algoritmo dentro das redes sociais começaram a pegar ela. Uhum, E eu falava: você está consumindo só isso? Você acha que essas coisas só tem fora do país? E aqui no nosso país também tem muita oportunidade. uhum, Então, isso eu acabei percebendo que muitos de nós temos essa mesma perspectiva. uhum, Então, dá para começar aqui, dá para fazer tanta coisa, uhum, realmente, se a gente quiser olhar. E ela conseguiu me convencer com um olhar aonde aqui sim existe, infelizmente, muita pobreza, mas o olhar dela era para a miséria. isso aí. Então, é claro que temos Miséria extrema. a gente tem algumas regiões aqui no nosso país que ainda falta, né, Uhum, saneamento, ainda não alcança, não chega muita coisa. Mas em conversa com ela, uhum, eu consegui ter a clareza dessa diferença de pobreza para miséria, uhum, que é realmente, né, tirar da linha de morte os primeiros 5 anos de vida, uhum, né, muita criança. Então, os números são muito alarmantes, especificamente, né? Existe, lógico, vários países em zona de guerra, mas aqui o que aconteceu foi uma vez eu fazendo palestra na minha área, né? uhum. Dentro da área corporativa e tinha estandes na parte de fora, onde estava ali um estande da Zuzu com essa boneca aqui. Então você imagine a Valentina falando o tempo inteiro da África, eu vendo que em Campinas tinha uma ONG e eu mandei uma foto do estande para ela na hora. Falei, Valen, você não vai acreditar. De tanto a gente conversar, você sabia que aqui existia e que se chama Zuzu for África, que é o nome aqui da camiseta, e que é o mesmo arroba, para quem quiser depois, né, conhecer e entender um pouquinho melhor. E essa boneca é a Zuzu, é a que deu origem à ONG. Então, duas irmãs, a Bruna e a Gabriela, que também conseguiram estar presencialmente na África pela primeira vez em 2017, que se
mobilizaram pela falta de brinquedo. As crianças não tinham acesso nem à boneca e nem à bola. E isso mexeu muito com a Bruna. Porque dentro da ótica dela, da perspectiva dela, né, ela começou a fazer essa boneca. E a intenção era mandar bonecas, essas bonecas de pano, por causa de peso, tudo, e devolver e fazer um resgate à infância, mas nessa ótica muito mais de lúdica. Aham. E a coisa foi tomando um corpo que Proporção. nem elas, que é bem o nome do seu quadro. É onde a gente Conexão começa a solidária. fazer a conexão. Então, de lá para cá, né, é só boa notícia. Porque a gente entende que tem muitas pessoas que, de várias maneiras diferentes, têm como contribuir. Isso, Então, você falou já que a Bruna Gabriela, e a Gabriela em 2017. E o teu contato com a boneca que você mandou a foto para Valentina aconteceu em que ano? Você lembra? foi começo de 24, talvez. 24. E aí, quando você... A Valentina tinha quantos anos na época? 14? 14. Tá, ela hoje está com 16? 15, 16? 15. 15, 16. 15, né, na verdade, então não é 16. Eu jogo para frente já. Né? E aí? E a evolução disso? Porque assim, na elas verdade, tinham ido eu fui pela pegar primeira vez. informação da ONG, era proibido menores, porque é muita responsabilidade. O lugar tem os seus riscos, né? Não só de insalubridade. Que lugar que é mesmo? Angola. É o país que, ano passado, eles tinham até então uma missão única presencial, que é um mutirão que eles fazem de brasileiros para atendimento médico, odontológico. Então, fora a ONG ir em outros períodos, por causa da infraestrutura e do jeito que eles estão organizando especificamente uma comunidade que tem o nome de Bengo, em Bengo, né? Eles, uma vez por ano, levavam uma equipe muito maior para fazer um mutirão maior nesses atendimentos. Enfim, conforme a estrutura também foi melhorando, né? Então, foi tendo posto de saúde, foi tendo o ano passado mesmo, junto com várias ações que a Zuzu faz aqui em Campinas e em outros estados também, que é para arrecadar, a gente fala da infraestrutura, que é assim, criou a condição de ter o gerador. O gerador, a gasolina, porque não tem eletricidade, não chega luz lá, era o que proporcionava ter a estrutura, né, com alguns equipamentos num posto de saúde para aquela comunidade, porque eles têm dificuldade do deslocamento. Então, eles não conseguem ter atendimento básico também. Então, as coisas como a partir, né, enfim, os últimos anos eles foram aumentando o número de voluntários diante dessa estrutura que foi nascendo. Então, a Valentina, né, começou a insistir, mesmo sabendo que, infelizmente, não tinha Era idade. menor. Aí foi aonde voltou pro meu colo. Se tiver uma maior, se tiver uma responsável, se assinar né, onde você tem toda a responsabilidade daquilo. E eu não vou mentir pra você, eu fiz de tudo pra dar errado. Eu não quero ir para lá, né? Simplesmente eu não quero e não quero que você vá, né? Eu não vou mentir pra você, Rony. Eu penso que é aquele lado. Eu entendo que a mãe vai fazer de tudo para atender, mas eu tinha o lado prático, pragmático, ou racional, eu acredito que é pela segurança mesmo, porque eu sabia que era colocar em risco. Né, diante dos surtos que tinha de malária, mesmo a gente tomando as vacinas necessárias, o reforço da hepatite, que é orientado pela ONG, né? Enfim, imprescindível a febre amarela, tudo. A Valentina tomou tudo no ano passado e ela estava pronta. Ela queria de qualquer jeito e eu falava, eu não acredito. E ela com a fé, né? E toda vez que eu falava, não dá por causa disso, ela falava, dá. E ela falava, não, mas eu já me vejo lá, mas eu já orei, e Deus quer. E eu falava, ela tá botando Deus na boca. E eu comecei a não subestimar, mas eu falava, ela tá fazendo esse uso para poder deixar todo mundo em silêncio, né? É a última instância, né? E deu certo. Ela recorreu para o Supremo Tribunal Celestial, né? E deu certo porque ela teve argumentos incríveis e que eu me senti à parte já. Porque também fui enfrentando a família, né? No momento que você começou a destravar coisas por ela, você começou obviamente, a ter que validar isso diante de outras frentes, de outras pessoas, Então, né? os familiares, a preocupação, né, das pessoas mais velhas, eu vou falar, minha mãe, ela falava, você está cometendo uma loucura, como é que você tem coragem de levar tua filha para um ambiente desse? Então, eu falava, calma, muita calma. Eu vou assumir
E vai dar tudo certo também, assim, no passo de já fizeram vários anos, já foram, tem segurança, tem isso, tem aquilo, e a gente vai, né? Claro, de novo, a própria ONG passa muita segurança, não só Uhum. no recrutamento, mas nas Uhum. referências, que não era uma estreia, É que não era um é que solo o pré novo. tem todo um preparativo, né? As pessoas elas vão Então, fazendo conscientização do fora as que é. reuniões, fora a preparação mesmo preventiva de Uhum. saúde, então toda a orientação era assim, só vamos. Mas espera, eu sou um cara meio pragmático de um pensamento também, cartesiano. Então, dá uma pausa aqui, volta para uma situação que você talvez nem sei se você consegue relembrar do que você já ouviu. Elas, em 2017, foram para a África, elas foram para Angola, tiveram esse contato ali, viram a necessidade de atender de certa forma. Beleza. De 2017 até 2024, muita coisa aconteceu. Muita E coisa. o que, que aconteceu durante Num esses ritmo anos? muito lento. Ah, é lento? Muito lento. Mas o que, As que aconteceu? meninas, então, vamos lá. As meninas, elas levaram mais de um ano vendendo marmitas, rifas. Eu tô dando só uma fração Ok. de uma dimensão da dedicação, do esforço, do alcance, quando a gente está começando a querer abrir uma porta, né? Uhum. Entre costureiras, entre outras pessoas para ajudar também a comprar simbolicamente, para poder conseguir envio, tudo. Elas conseguiram em um ano arrecadar 15 mil reais. Por que que eu gosto de, né, dizer a dedicação, né, não só dos eventos, que hoje, para quem não sabe, quiser também pode ver nas redes sociais, tem já eventos marcados como feijoada, costelada, que foi tomando um corpo ao longo dos anos, que é a participação de patrocinadores, de Uhum. parceiros, então, assim, várias maneiras diversas, né, de apadrinhamentos, eles começaram também a correr atrás de, enfim, cesta básica, que eles chamam, então, você pode tanto apadrinhar uma criança com R$ 50 por mês, como Uhum. 150 uma família inteira. Uhum. Elas lá, com canal de comunicação com as lideranças locais, também de liderança religiosa. Lá eles têm como se fosse o xerife, o americano local, ou o Uhum. nosso pajé. Eles É um têm, chefe, né, que eles chamam. eles têm uma liderança local que eles chamam de soba. Soba. Então, é respeitado, né? Ali eles vão passando, é sucessório, eles escolhem também, Uhum. é Uhum. familiar. Então, é uma liderança que eles tiveram essa conexão e que protege a comunidade, Uhum. que, né, deixa entrar, deixa sair, faz acontecer. Eu digo assim, desde a aquisição de um imóvel para montar, Uhum. enfim, a primeira escolinha da Zuzu. Então, a gente elas tiveram uma dificuldade nessa linha do tempo, né? Que tudo depende de recurso financeiro. Então, você imagina para oficializar, para documentar, para conseguir mesmo essa burocracia de fazer câmbio, de conseguir transformar o dinheiro deles lá, de conseguir contratar e pegar pessoas locais para ela ter a continuidade desse processo com a gente à distância. Então, eu falo porque, assim, por 17, né, até o ano passado, a gente tinha, em média, eu vou dar um chute, né? Porque esses números eles variavam muito quando a gente, infelizmente, aqui no Brasil teve aquele incidente no sul. Uhum. A gente perdeu muitos Ano apadrinhamentos passado. ano passado. Maio do ano passado. Então, existe a gente sabe como que é enfim, A as oscilação que estão doações desses vinculadas a isso. Uhum. apadrinhamentos. Então, eu vou falar entre 150 e 200 pessoas no histórico até o ano passado, nesta nossa última missão de outubro, nessa especificamente, então, diante de toda essa jornada, a gente chegou a quintuplicar o número de apadrinhamentos. Então, a gente tá eu vou falar em nome da ONG, né? Numa euforia, porque nossa última ida, a ONG bateu todos os recordes. Então, claro que quando eu uso a analogia de o primeiro ano foram 15 mil diante de muito trabalho, dedicação, pessoas envolvidas, né? E quem sabe o que é 15 mil arrecadar? reais. Reais. Não são 15 mil pessoas. Não, 15 mil reais. Então, esse ano, os números, né? Eu falo assim, chegou num alcance, enquanto nós estávamos lá em missão, claro, a- graças à internet, graças ao povo brasileiro, né, que foi acreditando e visualizou e Uhum. viu o negócio e tinha como a gente fazer essa coisa, né,
Passar a credibilidade, né? credibilidade, a organização das meninas impecável em contratar os próprios angolanos para fazer os cadastros, para você saber quem você está padrinhando, para ter uma devolutiva. Então, eu falo, não tinha como, né? Eu, diante de toda essa base, né, que elas vieram aos poucos, hoje muitas pessoas perguntam, tá, e aí, o que mais? Agora a gente precisa, de novo, cadastrar o bairro inteiro, cadastrar a cidade, o bairro do lado, porque o número de apadrinhamentos que chegou, nós Expandiu da vila que precisamos você agora estava. cuidar da infra. Você está falando de Angola, eu realmente não tenho a menor informação da quantidade de habitantes. Você tem ideia de número de Então, habitantes? também me ajuda. Tá, Não, vamos podemos dar um colocar, Google aí vamos colocar e aqui. ajuda a turma, E né? essa cidade que ela foi, como é o Esse nome? município, ele tá muito perto, tá no máximo 2 horas ali de carro numa estrada de chão. Só que é uma comunidade, vamos imaginar aqui para nós quando é retirado também as tribos, né? As comunidades. Só que quando a gente faz uma analogia para o nosso país, a gente está em solo rico. Então a gente está em terra que dá tudo. A gente está num país tropical, eu digo, o clima é muito favorável. Nós temos rios e acesso à água, né? Eu estou falando qualquer lugar que você vai mais, né? Tem muito pouco. Sim. E lá não. Lá eu fico impressionada, porque minhas perguntas no ano passado eram assim, mas por que essa comunidade está aqui a quilômetros de um lugar que tem água? Ou porque, como assim não tomam banho todo dia? Seco, Tudo era aquele para mim, clima era assim, seco, como assim árido. ninguém lava a mão? Como assim não fazem uma refeição por dia? Como assim a gente entrava para fazer os cadastramentos e perguntava qual era o último dia que tinham comido? Então eram perguntas assim, calma. Porque hoje a gente sabe que o morador de rua come todo dia, num parque público, lava a mão, se quiser, bebe água, se quiser. Então, assim, É um outro tipo. não, é É que outro você falou, nível, é bem que você falou. Uma coisa é outro nível. miséria, outra coisa é pobreza. Então, é muito. Então, as coisas que eu pude ver com os meus próprios olhos. Então, eu vou dar um exemplo ali do ano passado, né? Eles têm muita doença de pele. Então, é muito escaro, é muita coisa aberta, não fecha. Então, por exemplo, crianças que você vê mosca pousando, parando no olho, no rosto, tal, você vai conversar com a criança, porque a criança ela fica parada, a mosca para pousar, assim, estacionada na criança. E você fica naquele reflexo de tipo, a gente tinha lenços umedecidos, você passava o lenço umedecido no rosto da criança, não parava mais nenhuma mosca. Então era coisa assim que você falava, nossa. Aquelas imagens você vai lembrar que passava no USA for Africa, lá atrás, que mostrava aquele pessoal magérrimo, realmente é aquilo? Então, vamos lá. Ali eles têm muitas raízes. Então, eles comem umas farinhas. Existe sim, né? Aqui não sobrevive. Aqui dificilmente ali onde nós estamos, eu falo, a estrutura está lá. Você não vê essas pessoas esqueléticas. Mas sim, a gente teve Magérrimas. casos. Teve situações assim. A desnutrição, ela afeta muito a parte cognitiva. Então, a gente não sabia não tinha como avaliar há quanto tempo, se era uma doença. Eu vou dar o exemplo do Francis, que é uma história que está contada ali para quem quiser depois ver na íntegra. É uma criança de 8 anos, que a camada é assim, 3 anos sem andar. Então, conversa com mãe, conversa não sei o quê, vamos arrumar uma cadeira de rodas pro Francis, vamos ver se o sonho do Francis era voltar a estudar. E na escola da Zuzu, oferece-se 2 refeições por dia. E o Francis, só de voltar a comer, ele voltou a andar. Tinha uma escoliose? Tinha. Mas você imagina uma criança de 8 anos e 3 sem ficar de pé. Então, coisas que eu também vi ano passado, né, que a gente tentava brincar com as crianças, ou de amarelinha, ou disso, daquilo, e a criança não tinha coordenação. Você não sabe se ela tinha alguma deficiência. A gente não consegue diagnosticar. E quando vai a missão, né, eu digo os voluntários, nessa quinzena, a gente oferece, tem sim recurso, e a gente cozinha e vem frete para Bengo diariamente, e a gente faz de 800 a 1.000 refeições por dia. Então, brota criança, vem gente, senão a gente não sabe dar onde. Eles vêm de todo lugar para comer aquela quinzena. Então, crianças que passavam com a gente esse período e que a gente via que não tinha coordenação, voltava a ter. Ou criança que a gente não sabia se era cega, voltava. Então, a gente começava a ver o comportamento da refeição diária
essas crianças voltarem a ter reflexo. Deficiência nutricional pura. E a gente não tinha como nem diagnosticar, a gente não sabia o que, que era criança especial, o que, que era criança doente. Mas Lore, Então- me leva para lá. Me leva para lá no sentido assim, me faz entender o que que é isso daí. Porque assim, cara, a gente tem condições de pegar hoje a internet, fuçar e olhar, mas eu quero que você me diga o seguinte. Primeiro, quantas horas daqui para lá? Segundo, que aeroporto que você faz? Sair do aeroporto. Quantas horas de carro até lá? Como é que é a estrada? Como é que é o clima ao redor? É quente, é frio, é seco, é árido, é poeira pura? Me põe lá. Então eu te levo. Por apenas R$ 5.000 é uma única companhia aérea que faz voo direto. verdade? É verdade. Então, dependendo da 5 época mil do reais, ano, ida e volta 4 ou é mil, só uma 4, ida e perna? volta. Tá. Ou 4.800, depende da fase que você comprar, né, o aéreo. Então, é uma única companhia, é a TAG, e 8 horas de voo no máximo, 7 e pouco. E a partir do momento que chega um transporte até o município, também 1h30. É porque como é estrada Do de chão... aeroporto até lá. É, E aeroporto muito básico, fácil. daqueles Então, esse ano inaugurou um novo. Ah, tá. Então, a gente chegou num antigo e já voltou para o Brasil Olha, num... imagina Enfim, o vai aeroporto mudar. que as meninas que você citou viveram em 2017, né? Então, ó, tá muito melhor. Ó, não vou mentir, Angola é um país que você encontra tudo também. Então, é uma desigualdade gigante. Existe também, né? O que eu tô falando é Você tá falando de um pontinho, exato. Então, vamos pensar, eu gosto de usar o termo assim, é como se fosse uma tribo. É uma Entendi, comunidade, entendi. né? Então, Mas por que ela é desassistida? Então, eu perguntava para ele, eu falei assim, o que vocês estão fazendo aqui? Por que todo mundo não sobe no ônibus e não andam 200 quilômetros? Porque tem criança que nunca ouviu nome de fruta, não conhece. A gente vai fazer as brincadeiras, uva, pera, maçã, salada mista, ninguém sabe o que que é. Então, você fala, mas você nunca viu uma pera? Mas você não sabe o que que é. Então, sabiam o que que era banana. E porque a gente ainda, todo ano, trazia de Angola banana com a caminhonete. Enfim. Então, o solo não é fácil, né? Então, a escassez é muito grande. Só que ainda se encontra lá, né? E eles faziam, na época, a resposta era que existia uma pedreira muitos anos atrás. Então, imagina uma colônia. Então, ali é o lugar que não cobram para morar. Então, todas as casas de chapa, o terreno não tem dono. Então, é um lugar, vamos imaginar a nossa invasão aqui no morro. Eles saem 200 quilômetros para conseguir botar as 4 chapas e 8 pessoas dentro. Chapa que você diz é metálica É mesmo? chapa mesmo. Aquilo O deve negócio fica a esquentar. 40 graus, você entra ali, eu convido as pessoas a olharem o Instagram da Zuzu, que vocês vão ter a oportunidade de entender o que é dormir no chão, né? Eles têm ou esteiras, né? Enfim, todo mundo dorme junto e deita no bloco de concreto, ou faz montanha de areia, o travesseiro. E eles estão uma comunidade de quantas mil pessoas você chuta que Então, tem? hoje, vou falar pelos cadastramentos. A gente pensa que em 2 bairros ali juntando, porque se você for andando, que Vai nem encontrar mais. a gente conseguiu oferecer em uma das refeições do almoço, a gente só tenta, né, focar as crianças. É claro que os voluntários contratados, as próprias mamás, as responsáveis vocês desde muito precisam bebê, se acabam... suprir, óbvio. Mas vamos majoritariamente, o foco mesmo nosso foram mais de 1.000 refeições. Então, você fala assim, da onde vieram essas crianças? Não, se são 1.000 crianças, você está falando dos adultos juntos. Você já colocou isso por 3, minimamente por 3. São 3.000 pessoas. Mais Não? ou menos. É porque lá, vamos falar da... média, né? São de 7 a 8 filhos por mulher. Uau. Então, quebra um pouco Entendi. esse cálculo. O governo não os assiste? O governo de Angola? Aí é que eu preciso tomar cuidado para falar. É mais ou menos Né? igual ao nosso Mas país tem. aqui também. A gente tem um É governo, uma pena. no entanto, a É gente uma tem pena. pessoas desassistidas São em alguns abandonados. lugares. É isso? É isso. Só para a gente poder enxergar um pouquinho isso daí, a religião, o que que é? Então tem tudo, tem a católica, eles têm padre, tem liderança também evangélica, tem pastores. O Soba, a única coisa que ele pediu é para a gente não favorecer uma única... Religião? Mas que sim a comunidade toda, porque ainda tinha muita gente fora da igreja. Islã está lá? Não. Não, Não, islamismo não? não presenciei ali no... E aquele animismo que é mais ligado às coisas afros e tudo mais, você percebeu Então, também? Não? naquele lugar específico, não.
Então, a Zuzu fez uma mini cidadezinha. Uhum. Então, eu falo assim, conseguiu a primeira escolinha com 40 alunos. Ali não é dividido por faixa etária, é só quem escreve, quem não escreve. Então, os professores, a preparação e a contratação desses jovens também para continuar na saída, né? Quando a gente volta para o Brasil, é uma pergunta muito Recorrente. comum. Então, é criar autonomia para eles, para fazer horta. Já tivemos muita tentativa de fazer eles terem essa subsistência. Então, dependia de muitas coisas. Esse ano, pela primeira vez, a gente conseguiu fazer a primeira cisterna, que é, enfim, para 20 poço. mil litros d'água, que é para poder manter as refeições da escolinha. Então, entre várias outras coisas, né? Você sabe Porque por que que eu estou perguntando? ano passado não existia água à vontade. Você A gente tinha que levar. conseguia dar um copo de 250 ml por criança. Eu me lembro que você falou, né, que você servindo acho que foi você que me falou isso, servindo uma criança e depois a criança veio e pediu, acho que um pouco mais, só que você, tipo, era para ela e não tinha, e para o outro, né? Na verdade, assim, Rony, eu tenho que tomar cuidado, porque é um olhar que eu nunca vi na vida. Então, instintivamente, na microexpressão, uma criança, eu vou falar bebês, que quer mais um gole, todos os adultos que ficavam na fila da distribuição da água precisavam depois se esconder para chorar. Porque nós não tenho como te contar. Então, mesmo para nós, equipe de voluntários, a gente tem uma sede que a gente precisa estar bem. A gente Sim. precisa, Você precisa biologicamente, a forma que a gente, mesmo com menos, a gente tem que estar se hidratando e tem que estar comendo para a gente poder entregar o que a gente... Só que assim, é muito estranho você se esconder para comer. Você vai entrando num cheque, né? Que você fala assim, eu tenho que beber escondido. Aí tem até onde, né? Eu vou dar o meu. Não, parece que a conta nunca fecha. Sim. Então, é o caso da fila nunca acabar. E a refeição acaba. E quem chegou a vez, a primeira criança que você tem que dizer que acabou, Rony do céu. Você tem vontade de falar assim, hoje eu não janto e divide em 8, porque essas crianças dividem com os irmãos. Então, eles comem... a gente não come osso de frango. E crianças muito pequenas, as mamás falam, não joguem o osso. E você fala, não tem dentição. E a gente aqui aprende que é perigoso para um animal, é pontiagudo. Me perdoa, mas assim, eu tinha medo ou tinha orientação de pediatra para não dar uva, não dar pipoca para uma criança menor de 2 anos. E essas crianças comiam osso e passavam o dia chupando o osso. Então é assim, calma, dou ou não dou? É perigoso ou não é? É para comer, para dar ou não é? Então lá tudo é muito novo. Então não tem como a gente voltar igual. É que assim, primeiro que eu nunca tive essa experiência, ainda terei. Segundo que eu tenho ouvido muito pessoas falando sobre situações, principalmente em campos missionários, dentro de algumas cidades da África, que você pintou exatamente o que essas pessoas contam, mas eles colocam alguns tipos de agravantes ainda, que eu não sei se você vai trazer eles ou não, existem muitas brigas tribais entre uma tribo contra outra. E esses chefes tribais, muitas vezes, quando você vai proselitistamente, ou seja, você além de dar a questão social, você também quer pregar o evangelho, eles também se opõem a isso daí. Então, assim, talvez isso seja uma coisa que vocês conseguiram, de certa forma, por não serem proselitistas, conseguir acesso aonde muitas vezes o missionário evangélico, ele não consegue entrar porque Então, ele vamos entende lá. de outro jeito. Essa ONG especificamente, ela tem uma veia, uma liberdade um pouco mais diferente, mas eu posso aqui abrir para todo mundo que, por exemplo, a Valentina, ela pregou todo dia. Então, ela pegava os jovens da idade dela e ela era sem preguiça. Aonde ela estava, de manhã, à tarde e à noite, todos os voluntários, porque lá não tem fim, né, o trabalho. É uma jornada, às vezes, de 12, 14 horas. Claro que a gente fazia pausa durante o dia, fazia revezamento entre as equipes, mas se você não pega as tuas coisas e não vai dormir, as crianças ficam ali.
elas, à noite, não tem energia elétrica. De novo, elas não voltam por risco e por perigo e não andam quilômetros com os irmãos nas costas. Elas ficam ali? Ficam ali, muitas delas. Enquanto tem gente acordada, Mas eles dormem enquanto tem... aonde? E tudo no chão, tudo no tempo ali. Em qualquer lugar elas Qualquer se lugar. encostam, ali dormem. Embaixo de uma árvore. Para eles é igual. E o pior de tudo nessas casas de chapa é de noite de chuva. Porque se chove, eles têm que levantar tudo, esperar a chuva passar para voltar a deitar e dormir. Porque alaga tudo. Nesse lugar da África não tem risco de animais, né? Esses animais... Então, vamos lá, né? A gente fica imaginando que é tudo um grande safari. É tudo aberto. Então tem ratazana, rato, sei lá. Escorpiões, mas ali na Angola não é a África que a gente tem. A África dos animais, os grandes predadores. Então... Vamos lá, a savana, que é o zoológico deles, é aberto, não é que nem os nossos aqui, que eles entram no mesmo metro quadrado, no mesmo quilômetro, você vê todos os animais enjaulados. Não, lá você entra no jipe mesmo e vai na área aberta deles para encontrar esses, né, tanto leões como elefantes ou os grandes, então tem. Então, mas na lá, savana tem. a minha conexão Então, está ligada ali. Se a bingo, criançada ficar ali, não, né? Não teria esse risco de ser comido por uma onça, um leão, Então, alguma coisa assim. eu não sei te contar isso. Você espera que não, né? Até agora. Porque à noite eles têm outros medos, são outros riscos. As crianças não andam sozinhas. Talvez até de violência? Exatamente. Então, lá existe. Uau. E vou falar dessa... Eles têm um estilo cultural muito atípico e eles resolvem tudo na mão. Então, não precisa ser de religião diferente, não precisa ser contra missionário, não precisa... as crianças resolvem assim porque eles veem e se espelham e aprendem nos adultos assim. Eles resolvem entre eles mesmos, as crianças? Assim mesmo. Uau! Entre o maior com o menor, e é incrível como, de uma forma invisível, eles se respeitam e se obedecem dentro da própria faixa etária. Assim, da hierarquia. Sim. Então, é impressionante o poder de voz que tem um adolescente, que muitas vezes para a gente organizar fila, organizar muita coisa. Um adolescente para o mais novo, ele olha, se ele der o comando, o poder dele é 10 vezes maior que nosso. Né? Porque às vezes a gente fica todo querendo com jeitinho, querendo assim, querendo assim. Não, é porque eles têm a lei deles e resolvem do jeito deles. E lá tá claro para as crianças que elas não serão tocadas, né? Se não for com abraço, se não for de outro jeito. Então, entre eles, era tudo assim, ó. Se você não fizer tal coisa... Eu vou dar um exemplo, né? Que a gente teve muita dificuldade ano passado. Eles pegam muita comida um do outro. Pegam, roubam. Rouba. Tá. Disputam pela comida. É como se fossem passarinhos. Vou colocar então passarinhos assim, fazem isso. Aonde é roubo, onde é fome. Então, você fica um pouco... Até onde eu organizo, até onde eu consigo explicar e até onde é melhor não explicar. Porque o desgaste que a Valentina, eu vou falar especificamente, né? Que a gente tinha de separar os mais velhos que terminavam de comer, a gente tirava de perto dos pequenos. Porque eles enfiavam a mão no prato. Então, é coisa assim que você fala, é primata. Só que a gente sabe que eles não sabem se vão comer de novo. Então, mas não é o lance É um instinto animal. Então, assim, até onde eu vou ficar vou tentar falar de moralidade? Sim. Qual é a hora? Então, a gente tinha esse recurso do pastor, que se você roubar do menor, do teu irmão, nós vamos chamar o pastor. E na hora eles mudavam o semblante. Era a autoridade, eles respeitavam essa autoridade. Então, existiam uns interfúgios, né? Maneiras que a gente foi tentando entender da cultura, né? Até onde a gente não... esquece perder energia de tentar explicar, por exemplo, existe, né, a parte educacional de orientação de planejamento familiar, conversar com as meninas, conversar com os homens, né, de prevenção, de cuidados de saúde, né, e ali o posto disponibiliza não só preservativos, medicamento para todas as... Enfim. Só que nessa hora que você fala, tudo bem, eu vou instruir, eu vou falar. E muita coisa a gente chegava, a Valentina mesmo, para tentar entender, perguntavam para ela quantos filhos ela tinha. Quando ela dizia que ela não tinha, que ela não era mãe, aí vinham me perguntar, porque não acreditavam que eu era mãe, que não era... E ela falava assim, mãe, todo dia me perguntam quantos filhos eu tenho. E a Valentina nunca na cabeça dela passou mesmo, ele sabendo que ela tinha 14. Que assim, por que você não tem filho? E isso mexeu com ela, porque ela falava assim, eu nunca achei que eu fosse responder uma coisa dessa na minha idade. Então, são várias, né, nuances, assim, que a gente muitas vezes se pega, né? É um mundo
totalmente diferente. Com 12, 13, né? Elas já estão na maternidade. Lauren, lembra que a gente tinha pausado quando você estava no ano passado com a Valentina, usando coincidências e orações para poder fazer com que ela conseguisse destravar a viagem dela? Volta para lá. Pega, retoma de lá e me diz como é que foi essa sua primeira viagem e depois me traz até 2025 nessa sua segunda viagem. Então, na primeira eu fui contra muitas pessoas. Eu fui acreditando nela e na mesma fé, que me ajudou a superar alguns medos, né? Porque eu vou falar, por exemplo, eu tenho uma periodicidade com, enfim, acompanhamento médico anual, então na véspera de ir para a África a gente fez um check-up de sangue, eles orientam 30 dias antes de tomar alguns reforços de polivitamínico, não que vai evitar uma doença, mas que vai aumentar um pouco a imunidade, que vai ajudar, sabe aquelas coisas todas. Sim. E lá, especificamente, uma conversa bem séria, né, do médico, ele falou, você sabe que a violência, o abuso, as histórias, então tem muito médico sem fronteira, muita gente que vai, muita gente que deixou de ir, porque lá eles são tudo... Como que você tá tendo, como que você vai levar a tua vida? Então, assim, onde eu pisava com gente esclarecida, que me plantava uma semente de medo, eu falava, gente, como é se, vamos na hipótese, né, na guarda aqui de uma menor, como que eu impeço? Se acontecer, o que que... E aí ele vinha me recomendar preservativos anti-abuso, que existe isso. Eu falei, que existe? E eu, na minha ignorância, falei, agora que ninguém vai. Porque ano passado eu descobri pela primeira vez que existia, né, esses preservativos femininos. Você já deixa acoplado para qualquer necessidade. E eu falava, gente, isso dá espancamento, não é possível, né? Não tô conseguindo associar essa prevenção como algo seguro. No mínimo vai sair espancado. Uau. Eu dentro da minha, né? Não. E eu tentava o tempo inteiro voltar para ela e falar assim, então, você viu, né? Eu não tenho como não vai dar, não. Então, tudo que eu... E essa menina, ela olhava para mim, mas você sabe que a gente tá indo com esse propósito. Você sabe, e Deus conhece o desejo do nosso coração. E ela foi de uma tal maneira... Eu brinco assim, foi abduzida. O Espírito Santo dela vinha e me dava na cara e me deixava constrangida cada vez que eu botava um impeditivo. E fora outras particularidades que eu não quero abrir aqui, porque é muito polêmico e pessoal. Uhum. E, enfim, em relação às vacinas de Covid, em relação a que eu, né, era obrigado a dar e ela não tinha tomado, e eu não... era mais um motivo para não ir, não embarcar. Então, tudo que eu tentava tirar ela da pista, ela descobria que dava. E aí eu fui convencida, eu falei, agora eu vou enfrentar todo mundo e vamos desse jeito nos doar, né? E também ela me mostrou que é também vamos dizer assim, que possamos ser melhor para o próximo. E ali eu vi uma oportunidade de talvez entregar o que eu nunca tinha entregado, que é o tempo. Eu pensava que tinha que ser médico, pensava que tinha, né, sempre me sabotando. E em uma das reuniões, em uma das reuniões da Zuzu, eu ouvi algo muito especial de uma das lideranças, que é assim, ó, você sabe dar abraço? Claro que eu sei. Muitas crianças passam anos, né, não sabem sorrir, a gente não sabe o que aconteceu, e muitas vezes o contato físico, essa criança volta a descansar. Um abraço, e aí eu não entendi muito bem aquilo. E, de fato, como as crianças pequenas de 2 são criadas pelo de 4 e ficam acoplados nos irmãos, e aqueles irmãos carregando os irmãos, e tudo aquilo era assim, ó, pra criançada mais velha brincar, a gente pegava os bebês. Então, eles estão dormindo, a gente fica com os bebês, vocês vão viver, né? Se é pra recuperar a infância, se é pra não sei o quê, se é pra comer, se é pra onde a gente podia nessa índole. E, de fato, a criança que chorava muito, ao ser pegada de maneira diferente, silenciava e dormia, e ia. Era um abraço diferente que eu falava, gente, era isso? Meu Deus do O céu. escândalo de um choro, né? Que muitas vezes, claro, a gente sabe que é fome, sabe que é um monte de coisa, mas a hora que você atende, vai suprindo e dá um abraço diferente, ou dá um... Então, tudo isso é muito constrangedor, né? Eu falo para nós, que com tão pouco, elas têm coisas que muitas vezes a gente pensa que precisa de uma especialidade técnica. É amor. Não, é muito mais fácil. É amor. É você ter E contato. ele cura também, Rony. Então, não é 1, 2, 3 histórias, homem. Então, daquela vez,
né? Foi incrível já. Eu já voltei falando que eu não era a mesma pessoa. E a Valen falava, eu sou obrigada aí, ela ainda é menor. Então ela falava assim, eu não sei o que você vai fazer, mas eu já comecei a economizar. Para 25. E vinculei esse ano a escola, os compromissos, né? Onde eu podia, eu falei, agora é a hora de pôr a Valen Travar. no trejo e guardar dinheiro. E ela fez o tal dos 15 anos dela e aquilo não fazia muito sentido, né? E ela falou, mãe, tem que ter um propósito. Então, nenhum presente mais. Mas vamos testar os amigos e a família. E aí foi tudo virado na Zuzu, né? E ali eu falei, como é que eu... A gente pegou e gravou vídeos, né? A equipe me ajudou. Todos os adolescentes. Vale e volta. Dando feliz aniversário, surpresa, né? E ela arrecadou, graças aos familiares e todos os amigos, surpreendentemente, que multiplicaram, né? Para levar essa cisterna. Que chegou a água esse ano e que a gente, como é que eu não vou lá para ver o poço e chegando 20 mil litros todo dia e dessa iniciativa dela, com a economia dela, como é que eu não ia? Deixa eu entender. Esse ano, entende? Eu tô falando O o que a gente aniversário dos passou 15 anos dela, ela em abriu mão maio. dos presentes dela. Todos, pediu para todo mundo, quem quisesse e pudesse contribuir para a ONG, que ela queria levar água para Bengo. Com esses recursos, ela viabilizou a cisterna A de gente viu Bengo. todo mundo tomar água todo dia, ilimitadamente, é essa missão. E aí você falou, como é que eu não levo minha filha para Como ver é que eu isso? não levo ela? E, cara, o que é? Eu E não- assim, não é sobre só a Valen, tá, Rony? Eu preciso dizer que é muito assustador como as pessoas são generosas. Quantas pessoas foram? Deixa eu te Porque dizer. o alcance, você fala presencialmente, Lá. não passa de 40, por causa da infraestrutura. Então, eles focam, fracionam quem é da recreação, quem é do apoio, Tá. quem é da área de Tá, saúde. vocês têm limitação. Não tem como também. Ter mais Então, pessoas não seria o caso. O não, que pelo precisa. transporte, capacidade de ônibus, é organização. Tá, Tem que vir num passo tá, seguro também, tá, sabe? tá. Então, Mas enfim. o background aqui é imprescindível para fazer com que isso se torne realidade. O que você está querendo me dizer é o seguinte, que as pessoas que colaboraram, as pessoas que... É que vai tomando um corpo, e esse ano teve um dia que eu não chorei, homem, porque toda manhã a gente fazia reunião para repassar o número de apadrinhamentos dos brasileiros, para passar o número, passar tudo que estava acontecendo, quem pôde ter a oportunidade de acompanhar os nossos 15 dias. Então, assim, a sede que eles têm de estudar e ver a dificuldade que o nosso precisa recrutar nosso povo para poder alfabetizar. E lá eles, para eles terem um papel sulfite na recreação, que a gente fazia algumas brincadeiras e levou, eles pegam um sulfite como eu nunca vi na vida, que era um pedaço de papel que não era amassado. Eles queriam guardar, queriam dobrar e não queriam usar, não queriam fazer brincadeira, não queriam fazer nada, porque eles pegavam um papel e assim, eu ficava chocada com eles olhando o papel. Então, são coisas assim que a gente conseguiu, com outros influenciadores, a compra de uma outra escola no bairro do lado, onde vai quintuplicar o número de crianças na escola. O que é comprar uma escola? Então, vamos lá. Existia um colégio particular Tá. com a mensalidade de 1.200 kwanza. Não são nem R$ 8 por mês. E as famílias não tinham dinheiro. Então, existia uma evasão muito grande, porque com 1.000 kwanzas, eu vou dar uma analogia aqui para quem nos escuta. 8 horas de trabalho de uma mãe na agricultura, coletando, enfim, ganha 1.000 kwanzas por dia. Então, é de 5 a 6 reais, de 8 horas de trabalho. Vira comida. Para não ter 1.200, para manter o teu filho por mês de mensalidade na escola, nós tínhamos turmas e classes nesse colégio particular, no bairro do lado, com 8, com 6, 10 alunos. Era um professor que a escola conseguia bancar para ele atender 3 classes. Então, inviável. E nós, querendo aumentar, fazer outra estrutura Zuzu. Vamos ter quadra poliesportiva, vamos igual uns loucos, porque a gente conseguiu quantos empresários daqui ajudando, levamos 1.000 bolas vazias. Você não sabe o que é, Rony. Encher 1.000 bolas e ver aquela criançada com bola.
Você pira junto, você não quer ir embora. Você quer... o que é uma bola de capotão naquele lugar, naquele deserto? Enfim, então... Nós estávamos nessa, ela, na verdade, a nossa presidente saiu em deslocamento para poder fazer outra coisa, para procurar outro terreno, para viabilizar outra coisa, e cruzou com o dono de uma escola na calçada, aquelas coisas de Deuscidência. Vamos fazer uma proposta, ver o que você quer, como que você quer. A Zuzu não tem condição de assumir a parte pedagógica. A prefeitura tinha que vir ajudar, e a gente vem com a infra, com o refeitório, com refeição, e vamos acelerar os apadrinhamentos, que vocês vão ver no link da bio da Zuzu, que esse ano nasceu o Kit Escola. O que é o Kit Escola? Claro, não. R$ 125. Você mantém uma criança na escola por 30 dias, com 2 refeições, com café da manhã, com almoço, por R$ 125. Tem direito ao jaleco, ao material didático, a um par de tênis, porque o uniforme deles é aquele jaleco branco. Eles têm o maior orgulho, quem tem aquele jaleco, eles pensam que a pessoa sabe ler. Então, a criança, o jovem, então para eles o sonho é aquele jaleco, Sim. que está frequentando a escola. Em São Paulo E a chamava evasão aquele é de gigante. avental. A gente Isso chamava aí. de avental. Chegou um influenciador em 2 dias depois dessa conversa, né? E quem seguiu, viu, fez a proposta, comprou a escola. Zuzu, todos nós voluntários fomos lá, pintamos a escola, já está finalizando o projeto, quem quiser ver e acompanhar, do aumento das salas, porque só tinha até o 9º ano, não tinha ensino médio, então para essa evasão não ficar sem a parte técnica terminar daquela forma completa, enfim. Então ainda esperamos até o ano que vem a construção dos laboratórios, da sala, do refeitório, da quadra poliesportiva, que é uma campanha atrás da outra. Agora a gente está dando a remada para essas crianças voltarem para a escola. E esse ano em especial, eu tive o prazer de conhecer um voluntário contratado da Zuzu, que a Zuzu pega muitos adolescentes, tanto para ajudar na filmagem, ajudar a carregar as panelas para cima e para baixo, conter, ajudar a formar as filas daquele jeito, só no olhar. E a Valentina falou, mãe, numa oficina de pintura, que a gente estava pintando o rosto das crianças, falou, o Matias quer que você seja a mãe dele. E aí eu falei assim, madrinha, né? Para padrinhar. Que eles vão pegando os voluntários pelo braço, seja minha madrinha, seja minha madrinha. Porque sabem que é uma cesta básica, sabem que é né? E a gente sempre já protegido no esquema da ONG, é assim, ó, vão se cadastrar, tem que se cadastrar, a Zuzu vai organizar, para poder, porque senão as crianças grudam e... Mãe, mas esse tem 19 anos. Eu falei, então deixa eu entender, o que é mãe? Porque lá todo mundo que já teve filho, eles se reportam como não vou falar pronome, mas é assim, Mamaloren. Entendeu? Eles se reportam, se não tem filho, é Mana Valentina. Então, eles têm eles se classificam assim. Então, eu falei, então ele tá querendo só que eu seja, né? Não entendi. Aí eu fui conversar com ele. Acho que essa alegria de me ver tanto brincando com as crianças, com as coisas, então eu achava que ele falou, não, eu só quero a oportunidade de voltar a estudar. Falei, então deixa eu entender a tua história. Aí fora conversar com a presidente, fora entender, né? Por que contrataram ele, de onde ele era, onde ele morava. Ele era Que é um dos grande. ajudadores, ele estava ali contratado por vocês. Contratado pela Zuzu. E aí ele conta a história dele. Meu pai morreu de tuberculose em 2017. Minha mãe, 1 ano e meio depois, não consegui cuidar da minha mãe. Eu era uma criança. E eu vi que minha mãe não teve atendimento médico, que não tem estrutura. Na espera, né? E eu decidi que eu quero Ser médico. ser médico. Falei, há quanto tempo você tá fora da escola? Ele falou, desde que minha mãe morreu. 2017. Criando os irmãos. E os irmãos muito pequenininhos. Eu falei assim, qual é a tua vontade de estudar? Como? Porque eu falei, até montar aqui o ensino médio, até você voltar para esse curso técnico, não tem como. Então, como que são os deslocamentos? Tá. Então, eu falei assim, para mim, de novo, gente, todo mundo me pergunta, ai, que coração generoso você. Eu falei, não, vocês não estão entendendo. Vocês fazem conta, não passa de R$ 200 por mês. Então, você está devolvendo para ele o sonho de fazer medicina. Sim, é uma dignidade. Ele precisa de um táxi para chegar em Angola e fazer o curso, pelo menos enquanto a infra da Zuzu não está pronta, porque depois ele vai fazer ali no bairro. Não é nenhum. Então, talvez, o que mais, né? O que foi mais difícil para você esse ano? Esse ano foi me despedir do Matias. Porque ele, de verdade, entregou muito mais. Então, é assim, é uma gratidão, Rony, que você fica, às vezes...
Não, mas calma, é só isso. Não, mas o só isso é tudo. Então, eu quis dar um telefone para eu continuar mantendo contato. Mas imagina, homem, sem energia elétrica. Como é que ele carrega esse celular uma vez por semana na gasolina do gerador? Então, assim, eu tô, porque você vai atrás dos recursos e eu com os amigos e converso com um com o outro. Nem sabia que existia power bank com placa solar, tá? Vou mandar pra lá agora, tô testando hoje em casa. Porque eu me comprometi pra estudar com esse homem. Eu falei, filha, a vida inteira lidando com treinamento. Talvez o mais difícil, e o que eu percebi desde que eu voltei pro Brasil, é que ele só queria uma comunicação diária. E ele hoje tá com febre, inclusive, mas só de poder conversar com ele. Mas é muito difícil saber que ele não sabe identificar o que que é, ele não tem remédio, não tem farmácia. E que por telefone, essa conversa é tudo. Então, mandar o crédito, a gente abriu uma conta lá. Eu falei, gente, é muito fácil não ser só a escola. Porque todo dia, Rony, mandando áudio e orando por nós. E ele canta na igreja, né? Ele adora música gospel. Então é um menino que você fala assim, meu Deus, nos segue, porque você vai ver esse menino de jaleco. Tudo que eu tô combinando com ele, do caderno, do estudo, das coisas, eu falei, uma vez por semana. Ele falou, não faz isso comigo, uma vez por semana é muito pouco pra mim. Porque ele fica muito ocioso. Vamos toda quarta e domingo estudar, né? Então eu tô falando de habilidades comportamentais, outras coisas pra ele ajudar os irmãos dele, as outras pessoas que moram ali com ele. E imagina, eu acho que eu tô fazendo bem pra ele. Rony do céu, ele mudou minha vida já. Então é assim, a conexão que eu convido teus ouvintes é assim, cuidado, né? Da gente achar que não tem tempo pra se doar, na pretensão que a gente tá ajudando, tá entregando, mas é pro teu espírito. Então não tem como voltar pra trás. Então eu fico emocionado porque a gente dá passo muito pequeno. E o nosso pouco é o tudo de alguém. Só que a gente precisa se permitir, precisa ouvir mais, precisa caminhar mais, precisa se sabotar menos. E eu atrapalhei tanto. Entende tudo isso? Entendo. Nossa, eu atrasei tanto. E eu fui muito surpreendida porque o ano passado o foco da ONG é inteiro para criança. Então meu olhar sempre foi para a infância. Então eu fui muito surpreendida. Que ele é maior que nós, né? E ele é um sobrevivente, o Rony. Então é assim, você fala, como que quem tá me ouvindo aqui, eu me pergunto, como que a gente consegue murmurar e reclamar por cada coisa que eu faço mentoria com outros adultos, outras pessoas, e eu tô vendo uma sociedade, desculpa a expressão, mas assim, muito doente, sabe? Eu falo da geração que tá vindo, as pessoas usam tantos apelidos, Enzos, os que têm tudo e não sabem o que fazer, e não tem propósito, né, muitas vezes. Bom, eu preciso ser Obrigada. pelo menos as suas lágrimas. Tô adorando ser eu mesma. Eu tô adorando que você seja você mesma. É, com o rímel borrado, sem maquiagem. Mas é assim, eu espero só que essa oportunidade que você tá me dando de compartilhar desperte em quem aqui tá nos ouvindo de dar o primeiro passo, entender de que maneira você pode contribuir. E são diversas maneiras. Não necessariamente só essa ONG, eu tenho certeza que tem muitas outras maravilhosas, com credibilidade linda e que a pessoa tem que se encontrar. Já vi muita gente falar, Loren do céu, eu não me vejo aí. E eu entendo. Tem muita gente que pode ter pensado, credo, isso não é pra mim. Eu não tenho estrutura pra isso daí. Mas se não fosse todos os que estavam aqui, que visualizando aquela realidade, que de várias maneiras diferentes, se não monetária, com os contatos de outros empresários, com outras conexões,
porque a gente está só começando. Então tem tudo por fazer. Então eu falo assim, se não é um apadrinhamento de uma criança de R$ 50, se não é de uma criança na escola por 125, que seja uma família inteira com uma cesta básica de 150. Então eu falo assim, meu Deus, tá tudo ali no link da bio. Só que talvez vocês nunca vão ver o que é essa família com a senha na fila esperando o que eles vão comer o mês inteiro e vão fracionar o mês inteiro o que eles dividem entre eles. Então, às vezes é tão assim que você fala, né, que a infra tá pronta e o trabalho é muito sério. O que é muito rico do que você está conversando, isso para mim tem sido frequente, recorrente, porque eu tenho trazido algumas pessoas aqui falando sobre experiências internacionais diante de situações desafiadoras. Por exemplo, nesse momento tem um missionário amigo nosso que está lá no Paquistão comprando escravos, tá? É assim, é impossível você se conectar com isso e não se sentir extremamente rico, próspero e, ao mesmo tempo, infiel. Porque a gente tem essa prosperidade para que nós sejamos mordomos daquilo que temos, para fazer com que aquilo que nós estamos usufruindo sirva para dar ao próximo, dar atenção ao próximo. Então, o que eu acho que acaba acontecendo no que você está trazendo aqui, eu não preciso ir para a África para poder perceber que eu tenho uma finalidade no Brasil, que é assim, Amém. o segundo mandamento é esse, assim, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, o segundo é amar o meu próximo como a mim mesmo. Se o meu próximo ele está tendo uma vida diferente da que eu gostaria que ele tivesse, eu preciso ir até a esse meu próximo. E assim, você fez esse comentário muito bem feito no começo do episódio, quando você falou assim, eu sei que existe essa realidade no Brasil, tudo bem, e ok, vamos cuidar do Brasil também. Só que o que acaba acontecendo, e aí está a grande coragem dessas duas irmãs e de vocês que estão à frente desse trabalho lá na África, é porque quando você fala sobre montar uma associação, uma fundação aqui no Brasil, dependendo daquilo que você se propõe a fazer, você consegue acessar recursos governamentais que você consegue colocar essa entidade para rodar. Agora, quando você está falando de fazer uma coisa na África, zero. É só social, porque as pessoas enxergam filantropia nisso. Porque senão não acontece. O que faz com que a Valentina e a Lauren saiam do Brasil e vão para lá é somente custeando tudo aquilo, e não só custeando, né? Você comentou que vocês fizeram através da Valentina para que tivesse lá a cisterna, o investimento que você faz, o custo, e você se entrega visceralmente durante aqueles dias. Porque, cara, eu fico imaginando o seguinte, Lauren, aqui, para todo mundo perceber exatamente qual é a pegada. Qualquer lugar que a gente vai, se a gente vai para um sítio, no Brasil, tá? Um sítio, um lugar legal, você já vai se sentir desconfortável um pouquinho, porque você não está na sua casa. Mesmo que o sítio tenha ar-condicionado, piscina, cavalos, não é a tua casa. Mesmo que você... Não é. Tanto que você volta em casa e fala, lar, doce lar. Você vai para uma cidade, literalmente no meio do nada, depois de 8 horas de viagem. Chega lá no aeroporto, que era o aeroporto pequeno, chegou o grande agora, mais 1 hora e pouco de carro, chega num vilarejozinho. Não tem energia elétrica no lugar. As casas são todas de metal. Um calor absurdo. Quanto é a temperatura média ali? Talvez essa seja menor, né? Tá menor. Não, tá igual aqui, tá 30 no máximo. Porque vocês foram numa época que é mais É. fresca. Porque lá chega mais, ou não? Chega. Não, e dentro da casa, sensação térmica dentro daquelas chapas, socorro. Tá, e vocês, o que era... me conta o que é. Porque se eu estou no sítio, durante o dia eu faço um monte de coisa, à noite eu vou jogar, eu vou jantar, eu vou falar besteira, eu vou ficar dar risada, eu vou contar piada, é isso que eu vou fazer. Agora, como é que era a rotina de vocês ali? Quantos dias e como é que era a rotina? Então, foram 15 dias ali. A gente tem o objetivo total de ajudar nessa infra, de trazer todas essas refeições, de organizar toda a cozinha. Então, todas as mamás que a gente fala, né? Tudo no carvão, então era aqueles panelões de arroz, assim, aquelas panelas de 40 quilos, uma do lado da outra,
E para poder conseguir servir esse almoço, os pães, era uma carreta, era uma caminhonete com pão. Então, você imagine, para a gente conseguir de café da manhã dar um copo de chá e um pão com manteiga para atender aquilo. Então, as viagens daquela caminhonete, e eu tô falando, né, da estrutura toda, a time da recreação brincando e distraindo as crianças todo dia, a fila pegando senha no posto de saúde para tratamento odontológico e médico, tudo simultaneamente. Então, claro que todos tinham seus papéis, suas tarefas, seus horários, seus revezamentos, enfim. Então, a gente tentava equilibrar todos esses pratos, então a gente tinha hora para acordar. E aí os voluntários iam desaparecendo conforme não ia aguentando a guerra do dia. O que que era a tua rotina? A tua rotina? Então, vamos lá. A gente fora acordou, tomou café da manhã, tinha reunião de alinhamento com todos juntos, da equipe médica, tudo que horas era você para acordou? mostrar Que número. horas você Todos acordou? os dias, todo mundo, 6h30. 6h30 da manhã, tá bom. Era esse o horário que todo mundo tinha para se arrumar, tomar café, sentar, reunir para falar. Coisas do dia anterior, pontos importantes para dar atenção, coisas que precisava prevenir, né? Logística de como ia funcionar aquele dia, teoricamente, né? Porque muita coisa Vai a gente mudando. descobria. Alguns horários que a gente tentava pré-estabelecer, e eu era do time da recreação. Então, a manhã inteira com atividades, desde pular corda, jogar bola. Então, a gente levou, né? Lá já tem uma base deles que tem corda para todo mundo. Para todo mundo não, né? Mas eu digo assim, tem fora os guache, pintura, as oficinas, coisas que as crianças nunca viram. Então, brinquedos que a gente também montava com eles ali. Você falou que você acordou, você tinha as brincadeiras, você tinha todos os bola, corda para pular, almoço, tarde fazendo essas coisas todas. Tudo. Mas e aí, que hora você ia dormir? Então, eu, particularmente, 8h30, 9h, eu já estava Você na conseguia? horizontal. Não, eu não aguentava. Não conseguia? Você Diferente estava porque destruída. outros estavam, Outros ainda continuavam, ou brincando, ou dançando. Porque aí tinha o tio que fazia mágica, o voluntário. E aí aquelas crianças, você vai virando plateia que não tem fim. Mas você desmaiava. Não, eu nem via, porque tinha um outro voluntário que tocava cavaquinho, um dentista, né? Então ele acordava todo mundo no cavaquinho, a mesma música toda manhã. Eu até hoje escuto esse cavaquinho. Ela tá na sua mente ainda. E 6h30, impressionante. Eu acordo hoje para levar as meninas esse horário, né? Eu falo assim, gente, que loucura essas coisas que a gente... Deixa eu ir para algumas coisas que eu acho que estão faltando para a gente fechar nossa conversa. Tá bom. Ano de 2024 você foi para lá, teve essa experiência, foi fantástica. 2025 você voltou impressionada, tem uma vinculação hoje com o jovem, você está custeando esse jovem, está sendo uma bênção na vida dele e ele tem sido uma bênção na sua vida. Você colocou aí que pessoas que estão assistindo a gente, eles podem ajudar de algumas formas. Vamos lá. Primeiro que, se seguir as páginas, vão saber sobre todas as programações que vão estar acontecendo. Então, a maior dica de todas é siga a página, certo? Que a gente vai aparecer aqui. Legal. Dentro das páginas e do que você falou, você tem algumas formas de você ser um padrinho. Vou usar esse termo, não sei se é a palavra que vocês usam assim. Você tem um deles que é R$50, é isso? Por criança. Por criança. O que isso dá direito? 50 por mês, né? É uma R$50 fração por mês para uma criança. Por mês para a criança fazer uma refeição por dia. Para ela pelo menos comer uma vez por dia. Aí você tem uma outra que é de R$125, que é... Kit escolar. É uma criança na escola. E essa criança, estando por esse kit, ele vai fazer 2 refeições. E agora é importante falar, para a pessoa não ficar, né? É vinculado no cartão 12 parcelas de 125 para a gente não ter evasão, para ter a garantia daquele aluno, para ter o controle da criança, para não ter surpresas, porque a ONG, quando não vai tirar a cesta básica, não vai tirar o... Então, eu vou fazer, são 10 de 125? Acontece... Ou 12 de 125. 12 de 125, mas vai ser fracionado. Porque assim, vamos lá. Não vai ter aula na semana do Natal, Ano Novo. Vocês têm que entender assim, Esse kit é comida. Beleza. Então, não, mas é muito legal o que você está falando. É muito legal porque... É muito sério, porque a pessoa pensa que... É claro que tem fração para contratação dos professores dentro desses 125. Sim, claro. Tem que sair, tudo tem que sair desses valores. Da pessoa que vai cuidar da cozinha, limpeza, tudo. Então, assim, é irrisório,
né? Que você fala, né? Quantos meses dentro da sala de Ele dá aula, uma mas pizza. é, É uma pizza. Nós estamos em Campinas, São Paulo. A é nossa muito pizza sério tá isso. É R$ 117 foi muito uma pizza sério. que eu paguei Então, agora. a criança na escola, eu falo assim, migrar dos 50 por 125, você bota na escola com 2 refeições. E o 250? cento e É cinquenta é uma 150? cesta básica, que aí a família fraciona, porque a gente sabe que tem casas com 6, com 8, Certo. com... Então, a gente cadastra a casa. E aí, aqueles 150 eles fracionam tudo que Eles vão. entrega. Então, você está falando de 50, que é uma criança com uma refeição por dia. Exato. 125 para que ele tenha o kit Um na escolar. escola, E aí ele uma criança na estudando escola ele com vai ter comida, duas refeições. E para a R$ 150 matriarca da chapa. que você coloca ali. Ela vai administrar entre toda a prole como vai consumir a cesta básica. Uau. É confiar na liderança. E além disso, se as pessoas de repente forem igual a Valentina, dizendo eu quero ir ver. E aí? Então, olha a notícia atrasada, né? Imagine só nós querendo juntar até 30 pessoas, né? Levava um ano inteiro para poder passar um filtro assim de recrutamento para ocupar todas essas áreas. E nesta divulgação destes 15 dias, nós excedemos 10 mil formulários de inscrição e eles fecharam Uau. a possibilidade de voluntários para 2026, já dobrando o número de emissão, que sempre teve só outubro. E ano que vem teremos julho e outubro. Mas o pente fino desses 10 mil também vai começar, tem que ser de forma diferente, né? Porque eles vão priorizar as especialidades Claro. médicas. Você Então, consegue qualificar mais ainda o time que você é leva. isso, é isso. Não, A gente quer dar recreio e fala assim, tem que ter palhaço, tem que ter mágico, tem Não, é excepcional. profissional. Na tem... verdade, você está falando que assim, está Não. acontecendo um mover mesmo de Não, Deus. não, Uma coisa. olha, Rony, todos os números para nós foram estratosféricos. Eu nem sei se existe essa palavra, mas assim, foi muito surpreendente. Então, assim, se a pessoa hoje tiver interesse e o desejo, veemente desejo, 2017, formulário, você pode preencher. 2027. É. Formulário Porque preenchidinho para esses ver, 10 para mil tentar, já que vão vai ficar no entrar para o filtro. recrutamento. E Vai só ficar vai no começar filtro. dezembro. Quem está me ouvindo e preencheu, né? Para Vai começar as 26. notícias só em dezembro. Porque a ONG precisa desses 2 meses para começar. E, inclusive os cadastramentos, a reforma, que o pessoal tá tudo assim, quero ver, quero ver, quero ver. Porque os apadrinhamentos escolares estão tudo estacionado. Porque o número de vaga, né, da escola, da capacidade dela, ela excedeu enquanto a gente estava em missão com apadrinhamentos de brasileiro. Por isso da construção do ensino médio das outras salas. Para quem está chegando agora, apadrinhar ainda a turma de ensino médio. Então, ela foi tomando, né? Proporções. Então, é lindo de ver. E esse ano é o primeiro ano que aconteceu isso, né? Diante desse histórico que E a boneca da Zuzu? continua indo todos os anos. São 800 bonecas por ano em cada missão. Foi isso que elas foram fazer em 2017, levar 800 bonecas. E assim continuou até o dia de hoje. A boneca também vende no Brasil? Então, aqui também, quem quer, e existem pontos de custo, de novo, com outras entidades, com outro, que é da parte do artesanato. Então, elas têm no Paraná, tem Curitiba, tem tantas cidades que fazem a Zuzu, que é exatamente dessa forma que a gente acaba, enfim, fracionando e levando para a África toda Lauren, vez que a equipe vai. Essa conversa agradabilíssima, e a gente está chegando no final porque tem tempo, né, para a gente conversar. O que falta conectar aqui ainda hoje? Já que é uma conexão solidária, o que falta para amarrar, fechar isso daqui? Olha, se eu pudesse, né? É quem está em casa escolher, olhar para bem perto e é bem do lado que a gente encontra a oportunidade. Porque meu filtro mudou, né? Eu falo assim, eu tinha muita resistência com morador de rua, gente, por ser mulher, no carro só com mulher, eu sabia quem era o usuário, não abria o vidro, então você fica naquela de segurança, né? Meu filtro mudou. Tem formas muito diferentes de olhar para essas pessoas. E não é sobre, muitas vezes, dinheiro. É olhar. Então, eu vejo, por exemplo, o desbloqueio da Valen, né? De orar por qualquer pessoa. A facilidade que ela tem, assim, de...
E ela já fez muito homem, muito marmanjo e morador de rua chorar, que até às vezes eu fico meia, não, isso não é pra mim, calma, né? Mas é assim, como você da tua casa pode? Eu já dou com prato de comida quem toca campainha. Eu já... É assim, ó, como que você pode fazer um algo mais? Então, essa conexão que eu falo se inspira, pega alguma ideia dentro do teu contexto, dentro da tua realidade, dentro do que o seu coração, vamos falar de oferta, né? O que você entrega na alegria? O que para você não exige esforço? E vai em direção. Então, assim, se eu pudesse fazer um convite para o quadro, a gente tem oportunidade todos os dias. E eu descobri o quão rica eu sou, então, quão próspera, e descobri que vou para um lugar desse sem infra nenhuma, e que tudo que eu tenho aqui eu não preciso. Imagina o desapego, Rony. A gente fica tudo desalinhado, porque fala assim, gente, é muito mais simples. O que eu tô querendo dizer aqui é assim, você tem, não é sobre material, é sobre essa conexão humana, é sobre um olhar diferente, é sobre, não é a tua especialidade técnica, mas é sobre voltar a dar atenção ou dar um abraço. Então, eu penso que a nossa população toda, não que esteja carente, mas aqui a evidência mostra que o amor cura. A gente tem uma ferramenta poderosíssima e ela independe do recurso. Então, divirtam-se. Você que está com a gente aqui tem sido desafiado em cada quadro, em cada episódio. Hoje, mais desafiado ainda. A gente pede para você que comente, que você curta, que você se inscreva, que você envie esse episódio para alguma pessoa, que você se engaje. Você sabe que a gente também tem uma entidade aqui no Brasil, nós somos uma associação que tem a finalidade de trabalhar com jovens e com adolescentes. Então, procure conhecer, como a própria Lauren comentou, se não é com A, com B, com C, ok, mas vá em direção A. Não espere que as pessoas procurem por você, vá em direção A. Quero te agradecer, Lauren, por você. Eu sei que a tua vida é uma doideira, você conseguiu um buraco aí na tua agenda para estar com a gente aqui. Muito obrigado. E é isso aí. Muito Eu que obrigado a agradeço. vocês. Dá um tchau para aquela câmera lá. Tchau, gente. Até Valeu. breve.